Olá pessoal, tudo bom? Vamos aqui para o próximo vídeo de Asas da Vizinhança. Asas da Vizinhança, jogo de minha autoria, Jorge Valpassos, Lampião Game Studio. E a gente está fazendo essa série de vídeos para falar um pouquinho do processo criativo dele. E o título desse vídeo, né? Jogos de linguagem. A gente vai falar um pouquinho sobre qual é a ideia em torno dos jogos de linguagem que fazem parte dos jogos narrativos, dos jogos de RPG, e o que eu queria pensar, né? O que eu queria desenvolver pro Asas da Vizinhança, que na verdade isso ocorreu no meio do processo, né? Hoje eu queria, primeiramente, agradecer a todo mundo que deu feedback dos 2 primeiros vídeos, né? Uma vez que, propositalmente, eu dou um certo espaço, né? Mais ou menos umas 3 semanas entre os vídeos para colher os feedbacks, e em cima desses retornos, né? Do que vocês têm comentado. Nossa, tá ventando por aqui. Do que vocês têm comentado, eu tô fazendo outros vídeos. Por exemplo, esse aqui, o terceiro vídeo, tem super a ver com o que vocês comentaram nos anteriores. E o segundo vídeo já é bem distinto do primeiro. Dê uma olhadinha na lista de reprodução, tá na página do Facebook do Lampião e no YouTube também, nos outros vídeos, porque eu vou, nesse vídeo, retomar alguns conceitos dos vídeos anteriores, tá? Vídeo de hoje, espero que a gente não seja acompanhado por serra elétrica, apesar de eu ter ouvido algumas vezes na tarde de hoje. Porém, hoje eu estou gravando na minha casa, aqui num banquinho de madeira, e espero que o áudio seja melhor. Eu espero. Tenho que agradecer especialmente a Priscila, minha companheira, nesse episódio, nesse vídeo aqui, né, da série do Asas, em virtude dela ter auxiliado não apenas na escrita do jogo, testando, dando ideia e tal, mas ela me deu muito apoio para fazer esse vídeo aqui de uma forma teórica legal, porque a gente vai falar sobre algumas questões teóricas, e ela é uma pessoa formada em letras, ela é uma profissional formada em letras, ela é professora de literatura e língua portuguesa, e tem vários elementos aqui que eu solicitei auxílio dela, e até para organizar melhor esse roteiro, inclusive desse vídeo, teve o apoio dela, então tenho de agradecer. E antes de mais nada, agradecer a vocês por estarem reservando um tempinho aí do dia de vocês para ouvir aqui e assistir um pouquinho sobre esse processo criativo do Asas. Tá. Também não posso esquecer da galera que está fazendo um trabalho da parte visual do Asas, que é o Gesiel Terneiro e a Mariana Salles. Ambos estão se empenhando bastante. Não sei se quando esse vídeo for ao ar a gente já vai ter alguma informação assim adicional, algum pequeno teaser, alguma coisa do miolo, né, do Asas, para vocês verem como tá ficando, mas eu já tenho de agradecer antecipadamente pelo empenho aí da galera que está trabalhando na identidade visual, tanto na tipografia, tudo. Eles compreenderam bastante o conceito do jogo e estão enriquecendo pra caramba, né, o manual. Inclusive, o Gesiel, ele foi uma das pessoas que testou o jogo, então ele sabe meio bem sobre a ambiência que o jogo tem. Inclusive, da galera que testou, algumas vezes eu reincorporei vários elementos no texto, né? Então tem que agradecer a quem foi o playtester aí do Asas também, que o jogo já está pronto. Essa é a novidade, o jogo está pronto. Vamos nessa. Gente, o vídeo de hoje, fazendo aqui uma recapitulação da galera que pediu um pouquinho mais de referências, tá? A abordagem que eu tô tendo aqui, cara, é uma abordagem que tá olhando para os jogos narrativos dessa tradição, tá? Que eu tô chamando aqui de roleplay joguinho,
que é uma dada tradição de jogos narrativos, que não é a única, tá? Eu tô enxergando o RPG, o roleplay joguinho, como fenômeno e linguagem, tá? Em fenômeno eu vou observar como um estudioso para esse fenômeno, mas também como um participante. Eu estou rompendo aquela dicotomia clássica de sujeito e objeto, conhecimento, tá? E linguagem, porque o jogo é um jogo que tem a linguagem como principal elemento do jogo sendo jogado. O manual do jogo ele também tem atos de fala ali, ele não é apenas um discricional, ele tem uma comunicação ali, ele é um jogo que tem a fala, a linguagem, os atos de fala, a comunicação passando por toda a experiência do jogo, né? E, inclusive fazer um vídeo aqui sobre o processo criativo do Asas também tem a ver com isso, porque eu queria também me expressar, me comunicar, falar um pouco disso. E isso não está saindo de qualquer lugar. Eu estou dialogando com uma forma de compreender fenômenos e processos linguísticos que tem um palavrão, a ontologia fenomenológica hermenêutica, que coisa louca. Tem um autor que eu estou dialogando a todo momento, tá? Os conceitos centrais, inclusive do jogo, do estar em jogo, estar jogado, é o Hans-Georg Gadamer, tá? Não é difícil de encontrar mais informações sobre o que significa ontologia fenomenológica e hermenêutica, mas, em resumo, é uma forma de você compreender um fenômeno através dos jogos de linguagem que são inerentes aos processos que fazem parte não apenas do jogo, mas daquele fenômeno. Então, eu vou dar uma ênfase um pouquinho maior para os componentes linguísticos nesse vídeo. E por que eu vou dar um pouquinho mais de ênfase nessa parte meio que teórica? Primeiro, porque foi uma coisa que vocês pediram nos últimos vídeos, e porque ela foi um dos principais desafios, um dos principais pontos para o desenvolvimento do Asas. Eu havia colocado no vídeo anterior as referências, e uma das referências está ali, o Manuel de Barros. Manuel de Barros é um poeta, ele era um poeta, né, falecido, e como poeta ele brincava muito com as palavras. O brincar com a palavra era um dos pontos centrais do fazer dele. Ele criava não apenas, ele não fazia apenas neologismos, mas ele gerava distintos efeitos discursivos usando palavras do nosso repertório. Às vezes ele trocava as ordens, alterava o sentido, brincava com o contexto e criava algo novo. E eu, no Asas, tinha isso como talvez um estopim, um principal problema, dilema, caraminhola, e isso foi muito doido em todas as andanças aí que eu tive, porque parecia que a tradição dos jogos narrativos não dava muita ênfase a isso, a você explorar polissemicamente o que é o combustível do jogo, que é a própria palavra. A palavra, ela ficava de certa forma engessada, e aí eu tive que me soltar de muitos esquemas em torno do fenômeno do roleplay joguinho para tentar criar algo um pouquinho distinto. Claro, a gente não está criando nada novo, eu já coloquei um vídeo anterior. Primeiro que a gente não é gênio, a gente não está inventando nada do nada, a gente dialoga com repertórios e muitas vezes a gente adquire novos repertórios no meio do jogo e conversando com outras pessoas. No final das contas, esse vídeo ele vai falar um pouquinho do processo de eu chegar em uma determinada mecânica que eu vou apresentar no final do vídeo. Daí eu preciso falar um pouquinho dessas coisas um tanto teóricas e chatas, que podem parecer chatas, mas foi a galera que pediu, e não é tão chata não, é bem bacana da gente dar essa leitura um pouco diferente, um pouco menos hermética,
quando a gente está olhando para jogos narrativos, e daí eu havia falado sobre a importância da gente dialogar, por exemplo, com pedagogia ou com educação física, que são duas áreas aqui do conhecimento que são bastante profícuas para conversar um pouco sobre isso, e hoje eu vou falar um pouquinho de filosofia da linguagem, linguística, letras, que são formas interessantes da gente estar olhando para o RPG, porque o RPG ele é um jogo que tem a ver com atos de fala. Beleza, galera. Já foi dada aí a carta de intenção, né, do vídeo de hoje. E o vídeo de hoje tem lá o título como Jogos de Linguagem. E eu queria trazer aqui a vocês o seguinte. No vídeo de hoje a gente vai ter de retornar um cadinho lá para a sala de aula, lá para o nosso ensino médio, talvez a galera estudou ainda era o segundo grau. E eu primeiro vou dizer que o que eu vou apresentar aqui é um recorte, e esse recorte ele é passível de críticas, uma vez que a abordagem que eu vou utilizar aqui ela é criticada dentro e fora da academia, porque ela é por demais esquemática, coloca tudo em caixinhas e isso gera limitações, mas como um modelo da gente abordar um problema, vai ser esse modelo que eu vou seguir por aqui, que vai analisar os elementos e as funções de linguagem. Novamente, não existe apenas essa forma de abordar. Quando a gente está falando em elementos de linguagem, eu vou apresentar aqui, mas é aquilo que está na cabeça de vocês mesmo, tá? Emissor, receptor, canal, código, mensagem e referente ao contexto, tá? É aquilo mesmo, eu vou conversar com vocês um pouquinho, com calma, sobre cada um desses elementos, e eu vou explicar por que eles vão ser importantes, vocês vão compreender um pouco mais à frente. Por que eu estou voltando lá? Por que eu estou optando por essa abordagem da gente estudar a linguagem por meio dos elementos e das funções de linguagem, como eu já havia dito, que são criticáveis? Por quê? Porque eu quero também dialogar com o repertório de vocês. Não que eu tenha um repertório mais rebuscado, ou maior, ou pior e tal, mas eu quero estar falando a mesma língua. Então seria muito complicado de eu colocar aqui o Pinker, colocar aqui o Wittgenstein, colocar aqui coisas muito mais complexas, se eu posso apresentar limites, mas conseguir ser cognoscível, ser compreendido, usando algo que muitas vezes está na cabeça de vocês já compreendem, já tem esse repertório, tá? Novamente, não é uma única abordagem para esse problema, é uma chave de leitura, tem seus limites, inclusive eu já vou dizer aqui quais são os limites, é a ideia de você compartimentar, de você não verificar nuances. Eu vou apresentar mais à frente quais são os limites, mas eu vou trabalhar com os elementos e funções de linguagem para a gente analisar o fenômeno lúdico dos jogos que se dão por meio de atos de fala, tá? A gente tem vários processos em torno da linguagem que tem a ver com os jogos de RPG e tal, etc. E eu tive de retornar isso, e estudar isso, e repensar isso para fazer o Asas. Porque eu queria pensar em um jogo, como eu já coloquei anteriormente, que tinha como seu principal texto um texto lírico. Eu queria trabalhar com a lírica, né? E a lírica ela vai se relacionar com a função poética, essa função que vai construir novos significados para palavras, alterar a realidade e tal, etc. Só que eu queria pensar nisso de uma forma distinta de fantasia urbana, saca? A galera tá tendo, por exemplo, uma magia de fala e aí consegue torcer a realidade com ela. A questão não é essa. Os passarinhos, né, os protagonistas, as aves do bairro, eles não têm tipo superpoderes, eles estão voando.
e a forma que eles são lidos pelas pessoas do bairro, né, que eles são compreendidos, é que vai gerar efeitos que vão alterar a realidade, por assim dizer. E o jogador que está interpretando as aves vai estar tensionado entre voar e viver como um pássaro e lidar com os dramas humanos que estão rolando no bairro. Só que eu não queria colocar tipo os passarinhos com poderes, eu queria fazer com que o jogo se desse de forma poética. E como que eu vou fazer isso? Pô, aí eu tive de dar um passo atrás para pensar na poética, não a poética de aplicada a lato sensu, aplicada para toda a arte, mas a poética em linguagem, né? A poética como função poética. E aí eu tive de dar o passo atrás, e aí tô agora claramente dialogando aí com o repertório de ensino médio, que vai ser bem bacana colocar isso pra cá pro jogo. Que é o seguinte, vamos lá. Os elementos da linguagem normalmente são 6, né? Como a gente aprende na escola. Emissor, quem está falando. Receptor, quem está ouvindo ou quem está lendo. Tem ali o canal, o código, a mensagem e o contexto. Ou o referente. Como isso não é uma aula de língua portuguesa, nem de linguística, nem nada e tal, eu não vou entrar, não vou dar vários exemplos, não vou estar explicando o que cada elemento é, mas de uma forma bem tranquila, esses elementos de linguagem, normalmente eles mobilizam funções de linguagem. Uma função, se eu tenho um determinado discurso que ele tem um maior peso, o emissor, ele tem ali talvez uma maior densidade no que seria o eu, na pessoa que está falando e tal, a gente tem uma função emotiva, né? Se esse discurso, né, tá mais voltado a atingir o receptor, fazer com que, por exemplo, vamos lá, no marketing, ele compre, o que ele faça determinada ação, a gente tem uma função apelativa. Se eu tenho uma função de linguagem que está meio que testando o canal, vendo se está tudo ok, a linguagem enfática, aquele oi, oi, tá tudo bem, sabe? Aqueles flags e tal de linguagem que você chega e está vendo se você está testando o canal, você está ali mais tendo o canal como um ponto, né, para o desenvolvimento do discurso, por assim dizer. Quando eu estou começando a mexer tô falando, tô me relacionando com o próprio código da linguagem, eu tô fazendo metalinguagem, ok? Eu tô emitindo um enunciado que ele tem o próprio código dele, a semântica tá mais tá dialogando com o próprio código, tá? Se a gente pudesse dar um exemplo, é quando uma pessoa está falando sobre a própria escrita, sabe? Você tem um autor que está falando da própria escrita, isso é um metatexto, né? Uma metalinguagem. E o texto, né, seria o código, então ele está escrevendo sobre o escrever. É mais ou menos o que eu estou fazendo aqui. Se eu estivesse fazendo um jogo sobre um jogo, como foi, por exemplo, a construção coletiva lá do Travessias, que se deu por meio de um jogo, seria uma possibilidade da gente exercitar a metalinguagem dentro do campo lúdico. Se eu tenho uma função de linguagem que está mais relacionada com a mensagem, com os diferentes sentidos, com os jogos de linguagem e tal, com a mensagem em si, aí eu já tenho a função poética. E é essa daí que eu queria tratar no Asas, especificamente. E se eu estou olhando ali para o contexto, para o cenário, para o referente, por assim dizer, eu já tenho a linguagem, né, a função de linguagem referencial. Por que eu estou colocando esse quadro aqui? E como eu havia dito, né, ele é esquemático, ele tem
uma relação, e a gente sabe que a vida não é assim. Existe, para ter, por exemplo, uma função apelativa, eu posso ter relação com o não diretamente apontando para o receptor, mas eu posso enfatizar a linguagem apelativa, que eu tenha elementos em torno da mensagem, tá? Então posso estar mobilizando aqui apelativa e poética. As coisas não são compartimentadas. Isso é muito importante para a gente não achar que é tudo muito compartimentado, dividido em caixinhas. Não é assim, né? A gente não se expressa assim. Nossa, estou tendo aqui uma função puramente emotiva e não metalinguística. E você vai ler um poema e tem linguagem poética, metalinguística e emotiva ao mesmo tempo. Quando eu tenho ali o eu lírico que está falando sobre o processo de criação de um poema, fazendo o uso de figuras de linguagem. Então tem poética, metalinguística e emotiva ao mesmo tempo. Tá? Só estou colocando isso aqui claro para apresentando limites, como eu havia dito, dessa abordagem, mas para a gente ter um certo entendimento de onde eu quero chegar, se é que eu vou chegar em algum lugar nesse vídeo. Vamos lá. Cara, e como eu havia dito que eu ia abordar o jogo, o fenômeno do jogo, por meio da linguagem, estudando o jogo, por assim dizer, essas funções de linguagem em jogo, dentro da tradição, por isso ali entre parênteses, tradição dos jogos narrativos, do RPG, roleplay joguinho e etc., que como eu havia dito, acho que no primeiro ou no segundo vídeo, eu não vou definir o que é RPG ou story game e tal. Não tá dentro desse escopo aqui, do Asas. A gente pode pensar aqui em 3 posições diferentes que emitem atos de fala. Tradicionalmente tem o mestre, os jogadores e o autor do jogo. O mestre, ele tradicionalmente, ou narrador, ou mediador, cada jogo tem uma função diferente, né? Método tem um nome diferente e um sentido, inclusive, para esse nome. Eu acho muito legal a gente pensar no por que um jogo tá ali juiz, o outro é mestre de cerimônias, o outro é mediador, o outro é narrador. Isso significa, isso é importante. Tem uns que são moderadores também, isso é legal. Pensar o que isso significa, porque é aquilo, né? Todos esses jogos têm a ver com linguagem, então olhar para o conceito que é usado, por que é moderador, por que é mestre das masmorras ou mestre de jogo, é importante. Às vezes isso está explícito ou implícito nos manuais, é legal a gente olhar para isso. Então beleza, o mestre tradicionalmente, ele, quando está interpretando os coadjuvantes, os personagens, ele faz valer muito das funções emotiva e apelativa. Ele, por várias vezes, ele faz valer a linguagem enfática ao testar o canal. E aí, o que você faz? E aí? Então, como você reage? Sabe? Quando um mestre de jogo ele fala, e aí, o que você faz? Ele não tá claramente perguntando ao jogador o que você faz, mas ele tá testando o canal, porque o desafio tá ali na cena e é pressuposto que os jogadores reajam aos desafios, por muitas vezes, ou que eles construam, mas quando tem aquele e aí o que você faz, é quase um retorno que você está testando, né, do canal. Então o mestre ele faz muito isso, inclusive tem manuais de jogo que exploram isso, né? Faça muitas perguntas e tal. Claramente é testar canal, mas é um teste de canal que vai servir posteriormente para a gente estar mexendo com o que está ali embaixo, ó. A linguagem referencial, ele está fazendo isso também para dinamizar o contexto onde aquilo ficcionalmente está se passando. Então o mestre tem essas 4 figuras de linguagem. Podem ter outras? Pode, mas essas são as principais. Os jogadores eles têm a ênfase na emotiva e na apelativa, tá? Uma vez que eles estão interpretando os papéis.
E o autor, ele, ao escrever as regras de jogo e quando se consultam a regra, quando se usa uma regra e tal, etc., a gente está ali dialogando com o autor na mesa. Então, isso não é algo espiritual, vocês não têm uma visão de ter alguém ali, algum espírito que está na mesa, mas o autor está na mesa, o autor está falando também no meio do jogo. Quando uma regra se faz valer, quando um elemento do cenário ele é evocado pelos jogadores, a gente tem ali o autor, que ele é o principal o enunciador da linguagem metalinguística, uma vez que ele está falando de forma explícita sobre o jogo em jogo, por meio do seu manual e dos procedimentos que estão rolando no meio da partida, e ele normalmente, né, quando a gente tem um cenário, ele também é um dos edificadores do referente, né? Então ele está ali se relacionando com a linguagem referencial. Como eu falei, isso aqui é relativamente esquemático, não é fixo. Existem manuais de jogo que colocam de uma forma bem clara as referências com outras linguagens, tipo linguagem fática. Quando eu tenho uma aventura que insere elementos para você interprete esse personagem de uma forma cabisbaixa e tal, etc. É o autor falando, fazendo ali a linguagem emotiva e apelativa, tá? Não apenas isso está na mão do mestre, mas eu tô colocando, eu só que sublinhei alguns pontos, né, que são super interessantes. E isso aqui, se a gente lembrar, né, que uma linguagem ela é morta se ela não está em uma função comunicativa, aqui eu só tenho um vetor, mas, por exemplo, quando um jogador se apropria de uma regra para superar um desafio, ele está dialogando com a linguagem metalinguística que foi construída pelo autor. Então, aquelas setinhas ali dizendo que o jogador está apontando para emotiva e para apelativa não estão fechadas, tá? É algo muito maior. Só que tem uma ali que não tá ali muito mobilizada, né? Que é a função poética, cara. A função poética que ela é muito interessante pro Asas. Ela, na tradição dos jogos narrativos, ela é pouco tratada. E isso gera um paradoxo, que é um dos paradoxos mais divertidos que eu cheguei ao desenvolver o Asas da Vizinhança. Que paradoxo é esse? Os jogos que criam realidades por meio da linguagem, ou seja, criar realidades por meio da linguagem é algo poético, eles não privilegiam a função poética. Isso foi uma contradição que foi sublime para o desenvolvimento do Asas da Vizinhança, que me fez ter algumas rupturas para eu conseguir privilegiar a função poética. Não que não haja jogos que não privilegiem a poética, existem muitos, e se a gente olhar para a própria tradição, quando a gente olha, por exemplo, para um mago que ele precisa falar um determinado encantamento, é por meio da sua fala que a realidade é alterada, e se a gente sair um pouquinho do conceito apenas desse tipo de magia, mas quando a gente está notando que é a sua fala que está dizendo o que um personagem faz, ali a gente tem a poética o tempo todo, tá? Você está mobilizando sim a função poética, tem jogos que colocam isso de uma forma mais discreta por meio das regras, mas tradicionalmente a função poética ela não é muito privilegiada, uma vez que o controle das funções narrativas ela é mais ou menos naquele esquema que eu apresentei ali em grande parte dos jogos que fazem parte da tradição lúdica desses jogos narrativos. Então, qual é a minha questão aqui? A minha questão, voltando ao Asas, é que para privilegiar a função poética, eu tinha de pensar em jogos de palavras, para que eu tivesse textos privilegiando o lirismo. Aquele lirismo do passarinho, aquele lirismo do Manuel de Barros, aquele lirismo do vídeo anterior. E como que eu fiz isso? Eu coloquei a palavra em jogo. Literalmente a palavra em jogo.
No lugar de se ter atributos, habilidades, perícias, o jogo Asas da Vizinhança ele é jogado por meio de atos de fala. Tanto que as aves do bairro, os passarinhos, eles têm como elementos que constituem o que seria, entre aspas, a sua personagem, dois componentes, que são miudezas, que são substantivos, e desimportâncias, que são verbos. Sendo que os verbos eles não se relacionam com o agir, mas com, sobretudo, criar realidades. E os substantivos com figurar e não apenas configurar, mas configurar, com a figuração e configuração dos espaços os quais as cenas estão enquadradas no jogo. Então, esse é um jogo, o Asas, que o ato de jogar ele é um ato que vai desafiar os jogadores e o que seria o mestre de jogo, que a gente vai falar aqui sobre o narrador em outro momento, o que faz o narrador, o que fazem os jogadores. Ele vai desafiar todos a brincarem com as palavras. Você vai ter uma personagem que essa personagem vai ter como verbo trazer. E não significa que seu passarinho vai trazer algo no bico. Você pode trazer a felicidade para aquela cena. Tem um outro passarinho que tem como substantivo a sujeira. E não significa necessariamente que esse, que por exemplo é o pombo, vai necessariamente, sei lá, fazer cocô sobre os outros. Ele por vezes vai evidenciar um segredo sujo que estava nas mãos de alguém. Então vai ser um jogo que vai ser, sobretudo, um desafio para você pensar de forma polissêmica sobre as palavras que não apenas são usadas para superar desafios, mas essas palavras elas te formam e elas te colocam em perspectiva em um grande jogo de linguagens que não apenas os personagens, mas os jogadores estão imersos. Então é um elemento muito legal aqui, fechando esse vídeo, que eu fiz esse vídeo aqui no terraço / varanda aqui na minha casa, e como vocês puderam ver, a iluminação mudou. Eu gravei no final de tarde, no início da noite, propositalmente também para dar esse clima de final de tarde, início de noite, e para indicar quando que o vídeo está terminando. Eu me coloquei isso como um desafio, como uma espécie de jogo, para estar conduzindo o vídeo até escurecer. Então, inclusive, eu fiz uma hora até começar a gravar, meio que calculando para dar esse efeito de esmaecer e tal. Eu acho que todas essas pequenas brincadeiras, todo esse processo do Asas, que está inclusive nesses vídeos aqui que eu estou fazendo, que eu já gravei fora, agora eu estou gravando aqui, mas eu também queria colocar algo adicional, mais poético, mais distinto, está sendo extremamente interessante e eu queria dividir isso com vocês. Bem, como o sol está se pondo, é hora de regressar ao ninho e espero que vocês comentem, deem retorno, compartilhem e aguardem os próximos cantos, porque em breve as asas da vizinhança estarão com vocês. Tchau, tchau.